Saudamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos dar início a mais um culto, vamos louvar ao Senhor, vamos fazer uma oração, amém? Soberano Deus eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus e meu Pai. Senhor, para agradecer mais um dia de vida, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai querido e santo. Eu te agradeço, Pai querido e santo, por cada pessoa que está assistindo, meu Deus e meu Pai, esses vídeos, Pai querido e santo. Obrigado, Pai querido e santo, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossos lares, meu Deus e meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem nos livrado, meu Deus e meu Pai, tem nos guardado debaixo das suas poderosas mãos, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, por tudo, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Pai querido e santo. Senhor, porque são muitos, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Pai querido e santo e amado, que o Senhor venha receber nosso louvor, nossa adoração, meu Deus e meu Pai. Que a Tua palavra, meu Deus e meu Pai, venha falar conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e
paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos entrar na palavra de hoje. É mais um culto online pelo Ministério Kemuel. Antes de nós entrarmos na palavra, vamos estar fazendo uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai querido, a qual, Senhor, muitos estão assistindo este culto agora, Pai querido. Deus poderoso, vem com a Tua preciosa palavra, Pai, edificar, ó Deus, renovar, ó Deus, o Teu povo, aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e vem com o Teu Espírito Santo, ó Pai, dá-nos entendimento e discernimento, ó Pai, na Tua palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar lendo um versículo, só para não ficar as minhas palavras, que se encontra lá em João, capítulo 14 e o versículo 21. João 14, 21. Amém? Você que está com a sua Bíblia em casa, acompanha aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu preparei uma palavra aqui e que se intitula, nesse tempo de pandemia, você se lembra de quem você é? Muitos estão se esquecendo de quem é neste tempo tão difícil de afastamento da casa do Senhor, de afastamento de estar ali nos cultos dentro de um salão, uma igreja, junto com a igreja, junto com o corpo de Cristo. E muitos em casa, nos seus afazeres, né, nos seus compromissos, não estão mais tão perto do Senhor, tão perto dos irmãos, e acaba se esquecendo de quem é. Eu tinha até preparado aqui de início um cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, mas você sabe o que é receber a paz do Senhor Jesus? Aquele que recebe a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que te traz tranquilidade mesmo neste momento de dificuldade, de pandemia, de necessidade, muitas das vezes, de privação, ter essa paz no Senhor Jesus. Aquele que é verdadeiramente servo do Senhor, que é comprado com sangue, que quando recebe a paz do Senhor, cumprimentado por um irmão, ele sabe que ele também é servo de Deus, comprado com o sangue do Senhor. Comprado com o sangue do Senhor, aquele que é escravo de Cristo verdadeiro, aquele que morreu para o mundo, aquela pessoa que tem a plena consciência de que já não vive mais para as coisas deste mundo, que se preocupa em glorificar o nome de Deus e não escandalizá-lo, que carrega em si mesmo as dores e as chagas de Cristo, que segue os seus passos e os imita, e que ama o seu próximo. É assim que você pensa de si mesmo no seu dia a dia? É assim que você tem se enxergado no seu dia a dia? Como você tem se visto no seu dia a dia? Como você tem pensado em si mesmo diante do Senhor? Porque independente de ser membro, levita, diácono, evangelista, missionário, pastor ou profeta do Senhor, muitas das vezes nós nos esquecemos do compromisso que temos com Ele, nos esquecemos da responsabilidade que nós temos como corpo de Cristo e acabamos nos distanciando cada vez mais do Senhor. E eu tenho certeza que nesse tempo de quarentena, de isolamento, dos nossos irmãos, de isolamento, de estar junto com todos, reunidos num lugar para adorar e bendizer o nome do Senhor, muitos têm se esquecido de quem é. E a pergunta de hoje é: você se lembra de quem você é?
Irmãos, a gente que vive em Cristo Jesus, a gente tem que ter a plena certeza de ter a paz com Ele. Quando uma pessoa nos cumprimenta com a paz do Senhor, isso é um significado muito profundo. Quantos estão ansiosos agora? Quantos estão aí preocupados? Quantos estão inquietos? Quantos estão aí sentindo até sintomas de depressão por conta do que está acontecendo com a humanidade, com o mundo nesta hora? E tem se esquecido do que é ter verdadeira paz do Senhor dentro de si, de estar em Cristo, confiar nele, saber que Ele é o seu Deus, que Ele te comprou e que Ele cuida de você, que Ele supre as suas necessidades, que Ele te dá aquilo que você necessita e que no momento certo Ele vai estar ali para estender a mão para você e não vai faltar como não tem faltado nada até agora, como não tem deixado você cair e nem passar por fome, nem por necessidade, nem tem te deixado sem um teto, sem um cobertor, sem a roupa, sem o calçado. Mas Ele tem provido, mesmo no pouco, mas você não tem sentido necessidade de nada. E você ter essa paz no Senhor, sabendo que Ele é o seu dono e que Ele cuida de você. Você tem se lembrado disso? Você tem se lembrado que no seu dia a dia, nesse afastamento da igreja e da palavra de Deus, você tem se lembrado que você foi comprado com o sangue do Senhor. Um preço muito caro foi pago por você ali na cruz do Calvário. E que você pertence a Ele, a ninguém mais. Que você é dele, comprado por Ele. E que Ele tem você ali como algo muito valioso, qual Ele pagou um preço muito alto. E que Ele é o seu dono e você pertence a Ele. Você tem se lembrado disso no seu dia a dia? Você tem se lembrado de que você, sendo comprado pelo Senhor Deus, com o seu sangue, você se tornou servo dele, escravo dele, que ele é o Senhor da sua vida? A partir do momento que você levantou a mão para o Senhor Jesus e creu nele, e desceu as águas, se tornou nova criatura, você morreu para o mundo e agora é escravo do Senhor. E não é mais escravo do mundo, mas escravo de Cristo, que tem que obedecer a Cristo, que tem que obedecer aos seus mandamentos, como foi lido aqui, amando ao Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo. Você tem essa consciência? Você tem tido essa consciência? Como está a sua consciência no dia de hoje? Depois de praticamente quase, já estamos indo já para o 3º mês, acredito eu, sem cultuar dentro da igreja, junto com os irmãos. Nós, do Ministério Kemuel, estamos indo para o 3º mês, né? Sem ir para o culto na igreja. Como você tem se comportado diante desse afastamento, diante desse isolamento? Você tem se lembrado de que você é servo do Senhor, de que você não pode mais fazer o que você fazia, ou o que você queria, ou o que você quer, mas que você tem que fazer a vontade do Senhor? Você tem se lembrado disso? Você tem se lembrado de carregar a sua cruz? Porque a palavra diz que aquele que quer seguir a Cristo, que tem que tomar a sua cruz e segui-lo, e carregar a sua cruz todos os dias. E quem não carrega a sua cruz não é digno dele, não é digno de ser discípulo dele. E você tem se lembrado de carregar a sua cruz? Você sabe o que é carregar a cruz? É morrer todos os dias para a sua carne, para o seu corpo, para este mundo material e viver tão somente para Cristo? Você tem a plena consciência disso? De que carregar a cruz é sacrificar todos os seus desejos, todas as suas paixões, todas as suas concupiscências, todas as suas vontades mundanas e carnais, para viver uma vida espiritual diante do Senhor, para viver uma vida em Cristo? É uma vida, como Paulo disse, é viver em morte, é morrer a carne todos os dias e viver a Cristo. Você tem plena consciência disso? Você tem se lembrado quando você se levanta pela manhã de que você não pode mais fazer o que você quer, e sim o que Cristo quer? Que você tem que matar as suas vontades, os seus desejos carnais e mundanos, os seus
seus amores pelas coisas deste mundo e amar as coisas do céu? Deixar de buscar tanto as coisas deste mundo e buscar mais as coisas do céu? Você tem se lembrado disso? Ou você tem se esquecido com esse distanciamento e isolamento que estamos vivendo? Você tem se lembrado de que, morrendo para o mundo todos os dias, crucificando as suas vontades, você adquire uma liberdade com Cristo, que Paulo fala lá em Romanos, da liberdade cristã, mas é uma liberdade qual você tem que ter a plena consciência do que você pode e do que você não pode, porque a palavra diz que tudo me é lícito, eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém. Você tem separado o que você pode, o que a liberdade cristã te dá, o direito de poder fazer sem ter acusação de mente, de consciência, e você tem a consciência daquilo que você não te convém porque te afasta da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus? Você tem pensado nisso? Naquilo que tem te afastado da presença de Deus? E aquilo que muitas das vezes você faz porque você, na sua consciência, sente que tem a liberdade de fazer, porque não tem acusação diante da sua mente. Abençoado nós somos quando nós fazemos alguma coisa e não nos sentimos acusados. Mas você tem a consciência de que a sua liberdade, ela vai até onde o irmão seu não tropeçar? Você tem a consciência disso? De que se você tem na sua mente que aquilo que você faz é lícito, que não te traz acusação, que não te traz condenação, mas o seu irmão, vendo o que você faz, se escandaliza e ele peca, você sabe que você não pode mais praticar aquilo por conta do seu irmão, que foi comprado a preço de sangue ali na cruz do Calvário, e que tem um alto preço, e que ele é valiosíssimo para Deus, porque Deus pagou um alto preço por ele. E você, insistindo na sua liberdade, você faz com que ele seja condenado, então já não deixa mais de ser liberdade, mas você tem que tirar da sua vida isso para evitar o escândalo e o tropeço do seu irmão? Você sabe, você tem a consciência disso? Você tem se analisado no que você faz no seu dia a dia e diante das pessoas e tem ponderado se aquilo que você faz tem feito elas tropeçar, tem feito elas murmurar ou tem feito com que elas se condenassem por causa da sua liberdade? Você tem pensado nisso? E isso já não deixa mais, e já deixa de ser liberdade, mas se torna ali a prisão do seu irmão e condenação para você que está escandalizando o nome do Senhor, e que muitas das vezes nós temos que abrir mão da nossa liberdade e nos tornar ali escravos de Cristo para que o outro seja salvo? Você tem pensado nisso no seu dia a dia? Você tem analisado aquilo que você faz, aquilo que você, do jeito que você anda, para fazer com que o seu irmão seja salvo também? Pensando no seu irmão? Você sabe que Deus cuida de nós, mas que nós sofremos por Ele. E Paulo diz ali na palavra que ele sente alegria por carregar as chagas de Cristo e os sofrimentos de Cristo no seu próprio corpo, em cadeias, em prisões, em açoites, em sofrimentos de privação, muitas das vezes, mas ele tem padecido pelo nome do Senhor com alegria, porque ele carrega no seu próprio corpo os sofrimentos e as chagas de Cristo. E muitas das vezes você, numa provação, numa dificuldade, você questiona a Deus, quer abandonar a Deus por não conseguir passar por aquele pequeno sofrimento, por aquela pequena prova, por aquela pequena privação. Pois o nosso Senhor passou por coisas muito maiores, muito mais difíceis do que as suas. E você tem se lembrado de que é uma grande vitória sofrer as chagas de Cristo em nosso próprio corpo, sendo fiel a Ele?
Eu vou dar um exemplo, irmãos. Você tem a plena consciência de que você, muitas das vezes, sofreu uma doença que não é curada, não tem cura. Como Paulo ora ali para o Senhor tirar o espinho da carne dele e o Senhor responde para ele ali que a minha graça te basta, Paulo. E é na sua fraqueza que a minha força, que o meu poder se aperfeiçoa, é na sua fraqueza. Então você, muitas das vezes, sendo fiel a Cristo, mesmo estando doente, continuando fiel, o seu galardão, a sua recompensa vai ser muito maior do que a recompensa daqueles que são fiéis tendo tudo, ou daqueles que, imagina a condenação daqueles que, quando tem tudo, abandonam a Deus, ou quando passam pela dificuldade, abandonam a Deus. Imagina a condenação dessas pessoas. Agora, se você permanece fiel na privação, na dificuldade, no açoite, na prisão, na rejeição, na doença, quanto mais ainda será a sua recompensa, quão melhor ainda será o seu galardão. Você tem a plena consciência disso? Que mesmo faltando tudo, mesmo faltando no meu armário, no meu guarda-roupa, eu permanecendo fiel ao Senhor, Ele me recompensará naquele grande dia. Porque o nosso tesouro não está aqui na terra, mas sim no céu. Você tem a consciência disso ou você tem buscado mais as coisas mundanas, as coisas deste mundo? Muitas das vezes os irmãos vê pregações de pastores, de líderes religiosos que pregam o triunfalismo e a prosperidade, e eu sempre disse isso aqui para a igreja, que é coisa do diabo, são doutrinas demoníacas, porque o Senhor Jesus, ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós perseverássemos, permanecêssemos firmes, pois ele venceu o mundo e nós venceríamos também. O Senhor Jesus, ele nos ensinou que o Filho do Homem, quando um discípulo chega para ele e fala, Senhor, eu vou te seguir, e ele adverte, ele diz assim, olha, o Filho do Homem, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mesmo assim, você quer me seguir? Então, irmãos, ele não tinha nada neste mundo, e o Senhor, ele ensina na sua palavra ali, quando nós lemos a ansiosa solicitude pela vida, ele nos ensina que o Senhor, ele supre as nossas necessidades, mas o Senhor, ele não está ali prometendo riquezas, mansões, carros, carrões e muito dinheiro no banco. Não, ele supre a nossa, ele cuida de nós e supre a nossa necessidade. Eu não estou dizendo que o Senhor não dá riqueza ao homem, ele pode dar riqueza ao homem como ele deu a Salomão. Mas eu quero dar um exemplo aqui hoje, assim, você tem estrutura psicológica, você tem ali estrutura psicológica, você tem ali uma estrutura para receber todos os bens materiais e não abandonar a Deus? Será que você consegue? Quantos irmãos recebem uma boa casa, tem um bom conforto dentro do seu lar, e no dia que está chovendo como hoje, ou no dia que está frio como hoje, ele não consegue abandonar o conforto do seu lar, a qual Deus o abençoou e deu, para ir à igreja cultuar ao Senhor, debaixo de chuva ou no frio, mas diz assim, está frio, está chovendo, e fica em casa. Então essa pessoa que recebeu a bênção, ela tem a condição de receber a bênção e não ficar com seu coração na bênção e adorar a Deus na chuva, na tempestade, no frio, no calor, mesmo ali passando por algum tipo de dificuldade. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui nesta noite é que nós temos que ter a consciência de que o Senhor nos dá até onde nós conseguimos suportar e continuar permanecendo fiéis a eles. Eu costumo dizer, eu costumo falar para a minha vida aquele provérbio que diz assim, Senhor, não me dê muito para que eu me esqueça de Ti. Também não me dê tão pouco para que eu murmure contra Ti, mas me dê o suficiente para viver fiel a Ti.
E muitas pessoas estão buscando aí coisas materiais, bens materiais, estão colocando seus corações naqueles bens materiais e têm se esquecido do Senhor. É por isso que o Senhor diz que é mais fácil um rico, o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque é com muita dificuldade que as pessoas recebem os bens materiais e permanecem fiéis a Deus. É triste, irmãos, a gente ver irmãos crentes que, após se tornarem prósperos, se esquecem dos seus irmãos, dos seus familiares e até de Cristo. Quantas pessoas têm colocado o seu coração nas suas coisas mundanas, nas suas coisas terrenas? Quantas pessoas têm alisado a sua casa, o seu carro? A casa é impecável, o carro é impecável, é lindo de se ver, tudo bem cuidado, muito bonito e adornado, mas a obra que tem nas mãos para o Senhor tem sido abandonada, largada e muitas das vezes enterrada. Então a gente tem que se perguntar, você tem estrutura para receber os bens materiais, as riquezas materiais deste mundo e continuar fiel a Deus? Será que você tem essa estrutura para isso? Você consegue se manter fiel, abrindo mão, não colocando o seu coração nessas coisas? Será que você consegue? Você tem sido imitador de Cristo? Será que todos os dias de manhã você se lembra que é servo do Senhor, discípulo dele? Como discípulo você tem que imitar o seu mestre? E imitar o seu mestre é fazer o que ele fez, andar como ele andou, falar como ele falou, conhecer a palavra como ele conhecia, ajudar como ele ajudava. Você tem a plena consciência disso? Se eu sou discípulo de Cristo, ele é o meu mestre e eu tenho que seguir os passos dele, até me tornar igual a ele, assim que diz a palavra. Pois chega o dia que nós nos tornamos iguais a ele, ao nosso mestre, e fazemos as coisas que ele faz. E ele diz na sua palavra que coisas maiores do que a que ele fez, nós faríamos também, se nós estivéssemos nele e ele em nós. Então, você tem imitado a Cristo, os passos dele? Ser fiel às leis, ser honesto, ser obediente à palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, principalmente conhecer a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, tudo ele rebatia com a palavra. Quando ele foi tentado, ele venceu as tentações com a palavra. Quando ele foi ali afrontado, quando ele foi ali acusado, ele vencia com a palavra. Quando ele era interrogado, ele vencia com a palavra. Porque ele era conhecedor da palavra, ele é a palavra. E nós conhecemos a palavra, você conhece a palavra profundamente? Tem o pleno conhecimento da Bíblia? Como pode ser discípulo do Senhor? Muitas das vezes sem conhecer nem a palavra do Senhor, nem o que ela quer dizer. E você ser discípulo dele? Como imitar os passos de Cristo, ter a mesma compaixão que ele, o mesmo amor por Deus, de obedecer ao Senhor até a morte, morte de cruz? Como imitar os seus passos? Se muitas das vezes o básico nós nem fazemos, nem temos. Mas temos que ser imitador do Senhor, ter a mesma compaixão que ele tinha. Porque o Senhor ele não olhava as pessoas pela aparência, ele não olhava as pessoas pelo que elas eram, mas ele olhava o coração e ele ajudava independente dos pecados, independente da condição, independente de quem era. Porque você vai ver ali na palavra do Senhor que ele andava com prostitutas e pecadores, cobradores de impostos, e ele disse que ele veio era para estes mesmo. E quem somos nós muitas das vezes para marginalizar, discriminar ou nos afastar de quem quer que seja, ou condenar quem quer que seja? Ele salvou a mulher adúltera de ser apedrejada, ele expulsou 7 demônios de outra, ele curava as pessoas independente se era romano, se não era, a mulher cananeia que não merecia, aquele romano que teve fé maior do que qualquer israelita. Ele tinha compaixão das pessoas, mesmo quando ele queria descansar e ficar sozinho, como aquela passagem que ele se coloca no barco, pois ele queria ficar sozinho, mas as multidões o seguiam à beira do rio, e ele, vendo elas, se compadeceu e foi trabalhar por elas.
A gente tem que se compadecer da mesma forma, não olhar com um olhar condenador, não olhar com um olhar de discriminação, nem de acepção, mas com um olhar de amor, com um olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro e de saber que nós também somos pecadores, que nós também podemos cair a qualquer momento, que nós também estamos neste corpo carnal e a qualquer momento nós podemos cometer os mesmos pecados. Podemos sofrer as mesmas dificuldades. Então temos que olhar com um olhar de compaixão e de empatia para o nosso irmão e ser verdadeiros imitadores de Cristo, porque Ele veio salvar esses mesmos. Aquele que você pensa que não tem jeito, é esse que Ele veio salvar. É ter um amor pelo seu irmão incondicional. Amar o próximo como a nós mesmos, porque a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, ele consiste basicamente nisso. E como você tem amado o seu irmão? Você tem se lembrado de que você é servo de Cristo e que você tem que amar o seu irmão incondicionalmente, com um amor fraternal, um amor verdadeiro, não fingido, não de boca, mas de ação, de demonstração. Eu gostaria de ler a respeito disso aqui em 1 João, no capítulo 3, e no versículo 17, que diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou, se nós lermos aqui em 1 Timóteo, deixa eu achar aqui, glória a Deus, no capítulo 5 e no versículo 8. 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, do nosso corpo, da nossa igreja, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente ou daquele que não aceitou Jesus. Você já parou para meditar nisso? Como você tem amado o seu irmão? Você tem estendido a mão para ele, tem orado por ele, tem ajudado ele? Então, irmãos, eu trouxe essa palavra um pouco diferente. Eu quis abranger o máximo possível de tudo num tempo curto. Mas para você se lembrar de quem você é. E se você tem se encaixado em alguma dessas coisas, ou se tem faltado alguma dessas coisas na sua vida, e você tem se lembrado de quem você é nesses dias de afastamento, eu também queria enfatizar aqui, irmãos, que muitos têm cobrado a Santa Ceia do Senhor, e alguns pastores mesmo veio falar comigo que eu deveria fazer a ceia de alguma forma, celebrar a ceia de alguma forma para a igreja. Mas o que eu tenho para dizer, eu meditei, eu pensei, eu li a palavra muito, e a palavra diz que a cerimônia da Santa Ceia, o Senhor diz que é para fazer isso em memória dele, fazer isso em memória de mim, pois este é o meu corpo que foi rasgado por vós, e este é o meu sangue que foi derramado por vós ali na cruz do Calvário. A Bíblia inteira ela não tem tempo determinado para a celebração da ceia. Ela não diz de quanto em quanto tempo isso deve ser feito. Mas se nós fôssemos levar em consideração, nós deveríamos ou esperar o dia da Páscoa, que o Senhor Jesus esperou o dia da Páscoa para poder celebrar a ceia com seus discípulos. Então, se nós fôssemos imitar, esperaríamos uma vez por ano para poder celebrar a ceia do Senhor. E também, se fôssemos levar em consideração em memória dele, seria no dia da sua crucificação, a celebração da ceia, coerentemente pelo que foi dito. Então, irmãos, eu creio que a gente não precisa apressar, nem estar preocupado em celebrar a ceia para que as pessoas se mantenham firmes. Mas eu acho que
após essa palavra que foi dita aqui, é que você tenha plena consciência de quem você é nas mãos do Senhor, de quem você é na igreja do Senhor, de quem você é no corpo de Cristo e de quem você é após ter aceitado Ele como seu único e suficiente Salvador e ter descido as águas e saber que você é nova criatura e saber que as velhas coisas já passaram e que tudo se fez novo. Isso quer dizer que você não pode mais fazer o que você fazia, mas você deve fazer coisas novas, coisas espirituais, agir como homem, um cidadão do céu e não da terra, agir como uma pessoa espiritual, como Paulo diz. Pois quem é nascido do Espírito faz as coisas de Deus, ama a Deus, ama o seu irmão, cumpre os seus mandamentos e os seus estatutos. Mas aquele que continua pecando, João diz nesse capítulo mesmo que a gente leu aqui, de 1 João 3, ele diz que é filho do diabo, aquele que peca constantemente é do maligno, porque ele peca desde o início da fundação do mundo. Então, irmãos, você tem que ter essa plena consciência. Você é do diabo ou você é do Senhor? Você é nova criatura ou você continua sendo velha criatura? Você faz coisas novas ou você continua fazendo as velhas coisas, as velhas coisas passadas, aquilo que você fazia antes de aceitar o Senhor Jesus? Então eu acho que, irmãos, não é necessário a gente ficar desesperado para celebrar a ceia do Senhor, que muitas das vezes muitos vão tomar indignamente porque não têm a consciência do corpo de Cristo, do que significa ser santo, santificado, separado, consagrado e servo do Senhor, e não dá a devida importância ao corpo de Cristo e ao seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário e se torna réu do corpo, como diz lá em 1 Coríntios 11. Precisamos nos desesperar para muitos tomar a ceia, muitas das vezes indignamente, para mostrar para o irmão que está tomando? Ou para o pastor, olha, pastor, eu vim tomar a ceia, mas está daquele jeito, na sua casa, no seu trabalho, ou onde mora? Temos que fazer as coisas diante da palavra de Deus. Independente, irmãos, se nós estamos tomando ceia, se nós estamos indo para a igreja, se está tendo culto, se não está tendo culto, temos que ter a consciência de quem nós somos, de quem você é, na presença de Deus, o que Deus tem pensado de você. Quando Deus enviou os 70 discípulos para curar, libertar, expulsar os demônios e levar a palavra do Senhor, eles voltaram alegres e contando para Jesus tudo o que tinha acontecido, muito alegres, contando para o Senhor tudo o que tinham feito e dizendo, olha, nós expulsamos demônios, curamos, pregamos, e o Senhor disse, não vos alegreis pelo que vocês fizeram, mas vos alegreis de como o vosso nome é arrolado lá no céu. E como tem sido levado o seu nome lá no céu, o que estão pensando de você, o que os anjos têm dito de você, têm comentado sobre a sua vida, ou o que está sendo escrito naqueles livros que serão abertos no último dia? É servo fiel, servo verdadeiro, servo que faz a vontade de Deus, que cumpre e obedece a palavra, cumpre e obedece o Senhor, ou é um desleixado que enterrou os seus dons, que se preocupa com os bens materiais, está com o coração firmado no carro, está com o coração firmado na casa, está com o coração firmado no dinheiro, mas não se importa com o irmão que está passando dificuldade, não se importa com aquele que está se perdendo, não se importa com a igreja fechada, muito pelo contrário, está até contente e alegre porque é uma férias que ele está tendo, não se importa com o que está acontecendo no mundo, nem leva em consideração que o Senhor está às portas, e vive de qualquer maneira, dissolutamente, e a palavra diz, você é louco? Essa noite pedirão a sua alma e o que você tem preparado, para quem será? E eu faço a pergunta hoje, você se lembra de quem você é? Ou você tem caminhado dissolutamente, preparando a sua alma para quem? E eu queria dizer aqui para finalizar, irmãos, para a nossa igreja, que está tão dispersa, tão distante, tão afastado uns dos outros. Você que é levita, lembre-se, eu sou levita do Senhor. Minha boca é consagrada a Deus. A sua boca, a sua voz, os seus membros que tocam,
aquele que canta, aquele que toca, eles são consagrados a Deus. Consagrado quer dizer separado, exclusivo do Senhor. Não pode mais se misturar com as coisas deste mundo, não pode mais cantar músicas deste mundo, não pode mais. Você é dele, pertence a ele, é exclusivo dele, separado para ele. Então, irmãos, que a sua boca não se abra para cantar músicas do mundo. Ah, mas o pastor não está dizendo nada demais, mas muitas das vezes tem inspiração demoníaca. Muitas das vezes tem trabalhos ali para fazer sucesso. Muitas das vezes tem ajuda demoníaca, se não 100% das vezes. Às vezes fala palavras escondidas que você não sabe o que significa e estão enaltecendo a demônios. Cuidado, irmão. Você é consagrado a Deus, separado para Deus. Quando você levantar de manhã, lembre-se de quem você é. Eu sou levita do Senhor, separado para o Senhor, consagrado ao Senhor, e eu tenho que agir e andar como tal. Paulo diz assim, quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor no caminho de Damasco, a minha vida mudou. E as velhas coisas já não me importam mais. Era fariseu dos fariseus, israelita, da tribo de Benjamim. Conhecedor da palavra e da lei, quanto à lei zeloso. Ninguém era como Paulo quanto à lei. Mas ele abriu mão de tudo para ser nova criatura na presença de Deus. Para ser consagrado a Deus, para sofrer o que Deus tinha preparado para ele, padecer pelo Senhor Jesus e pelos irmãos, para que as igrejas crescessem, para que as igrejas, para que a palavra de Deus se propagasse, muitas pessoas e os gentios fossem salvos. Ele tinha plena consciência de quem ele era. Muitas das vezes falta na vida do crente é saber, ter na sua consciência de quem você é. Tem crente que esquece que é crente. Tem vários momentos do dia que o camarada esquece que é crente. Fala o que não deve, diz o que não deve, canta o que não deve, fala palavrão, fica irado, sabe? Esquece um monte de coisa. Não se lembra da palavra, porque não tem a consciência de quem você é. Não sabe quem você é, você não sabe muitas das vezes. Que você é servo do Senhor, escravo do Senhor, comprado pelo Senhor, separado para o Senhor. Se nós não tivermos essa consciência, como andaremos seguindo os passos do Senhor? Você é evangelista. O que você tem feito, evangelista? Nós trouxemos alguns evangelistas para trazer a palavra aqui na igreja, aqui no culto online, mas são poucos irmãos, eu não vejo os evangelistas pedindo uma oportunidade nem nada. Evangelista, você tem a consciência de que você é um evangelista ungido, chamado e escolhido pelo Senhor, que você tem uma obrigação de levar a palavra na sua casa, principalmente, em primeiro lugar, na sua casa, para os que estão à sua volta no seu trabalho e para a sua igreja. Essa obrigação não é só do pastor, não, de evangelizar. A palavra evangelizar é difundir, é colocar, é fazer com que entre uma doutrina ou uma regra, é fazer com que as pessoas entendam alguma coisa. Não é evangelizar, é pregar a palavra em cima do altar, não. É ensinar o seu irmão o caminho que se deve andar. É pegar um novo convertido e discipular ele. Esse é o trabalho do evangelista. O evangelista também batiza. Você sabia que evangelista batiza? Lê a passagem em Atos de Filipe, quando ele batiza o eunuco. E ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus, aquele eunuco, para pregar a palavra e batizar aquele eunuco. E o Espírito Santo de Deus o transportou de volta. Que coisa tremenda, irmão. E você, como evangelista, conhece ao menos a Bíblia, conhece ao menos a Escritura, de capa a capa, pois Paulo diz que o verdadeiro servo do Senhor, ele tem que conhecer a Escritura, tem que manejar bem a palavra da verdade. Você sabe de quem você sabe o tamanho do compromisso que você tem, evangelista? Cadê você, evangelista? Você sabe que você é um evangelista? Ou você tem dado mais importância a ser
outras coisas mundanas. Um profissional deste mundo. E o seu compromisso com Deus. E o seu compromisso com Cristo. E o seu chamado. E a sua unção. Missionário. Você tem que se lembrar de que você é um missionário? Ah, pastor, mas não tem condição de viajar. Missionário não é só viajando não, irmão. Você faz missão dentro da sua casa, primeiramente. Você faz missão na faculdade onde você estuda. Você faz missão na escola onde você estuda. Você faz missão no trabalho onde você trabalha. Você faz missão com os seus vizinhos. Muitas das vezes o seu vizinho está precisando mais do que o africano lá na África. Muitas das vezes o seu colega de escola, da faculdade, está precisando mais do que aquele que está lá em Angola. Não precisa ir para Angola, nem para a África, não, irmão. Nem para Israel, nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia, não. Sendo que tem pessoas necessitando do seu lado, pertinho de você, a menos de 1 quilômetro, a menos de 100 metros. E você tem consciência, você tem acordado de manhã e falado para si mesmo, eu sou missionário do Senhor. Diácono e obreiro, você tem a consciência de que você é um diácono do Senhor, que tem a obrigação de cuidar da obra, da casa do Senhor, das coisas do Senhor, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Eu louvo a Deus pela diaconisa Ângela da nossa igreja, porque o povo reclama muitas das vezes dela, do jeito dela falar. Mas eu acho que a raiva das pessoas não está muito no jeito dela falar, não. É porque a verdade dói mesmo. E quando a gente ouve a verdade, às vezes machuca. Mas se a verdade, como Paulo disse, se a verdade trouxe tristeza e a tristeza produziu arrependimento, glória a Deus por isso, eu me alegro nisso. Aí ele diz assim, mas eu não estou dizendo que eu me alegro com a sua tristeza, não. Eu estou dizendo que eu me alegro pelo arrependimento que produz salvação. Então, irmãos, às vezes as pessoas se entristecem, mas se produzir arrependimento, glória a Deus por isso. É uma pessoa que tem feito a obra como diaconisa, de se preocupar com aquele que necessita do alimento, de se preocupar com aquele que necessita de uma vestimenta, de se preocupar com aquele que necessita de algo. E ela tem feito a parte dela no que ela pode. Mas quantos diáconos da nossa igreja não têm a mesma preocupação, pensa só no seu próprio umbigo? Quantos diáconos da nossa igreja não têm a mesma preocupação com a obra do Senhor? E os diáconos foram separados para isso, para ajudar na obra, para poder dividir as coisas que a igreja tinha com os necessitados. Irmãos, tenha consciência de quem você é na obra do Senhor. O que você tem feito? Só porque não tem culto? Só porque não tem salão? Só porque nós estamos vivendo em quarentena, tudo parou, e você deixou de ser servo do Senhor, você deixou de ser evangelista, levita, deixou de ser diácono, deixou de ser missionário? Não! O seu chamado é até o nosso chamado é até o dia da nossa morte. Será que vai chegar aquele dia que você dirá assim, eu combati o bom combate, guardei, completei a carreira e guardei a minha fé, como Paulo disse? Ou você vai simplesmente não ter nem o que dizer, né? Porque vai dizer o quê? O que eu podia ter feito eu não fiz. Eu podia ter feito mais, não deu. Eu não tinha tempo. Estava frio, estava chovendo. O que você vai dizer para o Senhor? Porque não há desculpa. É interessante, irmãos, que todas as cartas de Paulo, a carta de Pedro, a carta de Tiago, a carta de João, se iniciam praticamente da mesma forma. Sabe como eles iniciavam? Eles diziam assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, chamado por ele, para levar a palavra, e muitas das vezes para padecer. Eles iniciam a carta dessa forma, eu, Pedro, apóstolo de Cristo, apóstolo do Senhor. Eles tinham a plena consciência de quem eles eram. Antes de fazer qualquer coisa, eles já diziam para si mesmos, ou escreviam em cartas, eu, Paulo ou Pedro, apóstolo de Cristo.
E muitas das vezes, irmão, você nem se lembra que é evangelista, que é levita. Você não diz para si mesmo, eu, André, pastor chamado pelo Senhor para fazer uma obra, ou eu, fulano, levita, ou eu, fulano de tal, evangelista do Senhor, ungido por Ele, chamado por Ele. Você tem a consciência disso, irmão? Então a pergunta hoje para você, você sabe quem você é? Na presença do Senhor Jesus? Você sabe quem você tem sido? Fique com essa palavra, medite nisso. Que essa palavra venha trazer mudança, transformação. E que a partir de hoje, você venha ter a consciência de quem você é nesta obra tão grande, tão necessitada, tão desfalcada, que é a obra do Senhor Jesus. Porque Ele disse que a seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço por essa rica oportunidade, por estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele e recebendo a bênção apostólica. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, eu te agradeço, Senhor, por este culto, pela bênção, ó Pai, de estarmos na Tua presença, ó Deus querido, Deus poderoso. Eu te agradeço, ó Pai, pois eu sei que o Senhor tem alcançado a cada um que tem acompanhado estes cultos em casa, a cada um, ó Pai, que tem se mantido firme, ó Pai, na palavra do Senhor, a cada um, ó Deus, que coração, ó Deus, que não tem se distanciado de Ti, Senhor. Eu acredito, ó Pai, e tenho a plena certeza, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um deles, e por isso eu te agradeço, Senhor. Deus poderoso, alcança, ó Pai, aqueles agora, ó Senhor, que estão ali com pouca força, aqueles agora, Senhor, que estão ali perdidos, ó Pai, sem direção. Deus, dá a direção, ó Pai querido, edifica, Senhor, renova, ó Pai, que eles venham, Senhor, entender o Teu chamado, entender a Tua palavra, se colocar na posição, ó Pai, seguir a Ti, servir a Ti em espírito e em verdade, e adorar a Ti em espírito e em verdade. É o que nós lhe pedimos nesta noite, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, dá vitória ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a paz, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus venha estar sobre cada um de vós e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Agindo Deus, Quem impedirá? Vencemos em Jesus. Amém?